Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a gente orar e darmos início a mais esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Carta aos Romanos, a igreja de Roma. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse tempo que o Senhor nos concede, Senhor. Estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos aproximando um pouco mais de Ti, Senhor, através do conhecimento. Como é gratificante, como é bom para nós, como igreja, como irmãos, como ser humano, podemos aprender mais, Pai, um pouco mais a fundo, tudo aquilo que o Senhor deixou através das suas escrituras, da revelação divina, para que usássemos hoje como base para nos exortar, para edificar, para nos consolar. Para nos dar direção, Senhor, cada vez mais que nós estamos no caminho certo, em busca de uma vida eterna com o Senhor na glória. Enche o nosso coração, Pai, de sabedoria, de alegria, de contentamento, para que possamos fazer uso da Tua palavra. Bem sabemos que muitas pessoas sofreram, Senhor, muitas pessoas morreram, muitas pessoas abriram mão da sua vida, do seu interesse, dos seus principais propósitos pessoal, para que hoje fosse possível nós termos acesso à revelação divina, Pai, contida nas Escrituras. E muitos de nós desprezamos, Senhor, as Escrituras, não levando em consideração qual o preço caríssimo que outras pessoas pagaram para que hoje estivesse à nossa disposição em várias línguas, várias traduções, física, em aplicativos. Muitas das vezes nós menosprezamos, Senhor. Mas louvo ao Senhor pela nossa vida, pela vida de cada um que está aqui, aqueles também que não puderam vir. Pelo interesse de cada vez mais podermos conhecer do Senhor através da Tua palavra, através da revelação divina. Para a Sua glória, amém e amém. Pode se sentar, irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos 2. Encerramos a semana passada o capítulo 1 e hoje, não menos importante ou não descontextualizado, nós vamos continuar com o 2. E hoje nós vamos falar principalmente da questão moralista que Paulo aborda aqui nesses primeiros versículos. Nós vamos ler o 2, do 1 ao 5 hoje. Nós vamos parar no 5 e semana que vem nós vamos continuar. E Paulo, ele quer tratar a questão moral aqui nesses 5 capítulos. Nós vamos ler, depois nós damos continuidade na exposição desses versículos. Romanos 2:1 diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, fazem o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira
e da manifestação do justo juiz. Até aqui. Irmãos, nós, desde o primeiro versículo que nós estamos estudando de Romanos 1, Paulo tem falado exclusivamente, não isoladamente, mas exclusivamente, para os gentios. Sabemos que tem uma vasta classe de religiosos, né, contido nas Escrituras, principalmente aqui na carta aos Romanos. Nós temos os gentios, temos os pagãos, temos os judeus, temos os filósofos, temos políticos, os religiosos, muitas classes de ouvintes aqui. E nós sabemos que Paulo falou de uma forma não isolada, mas exclusiva para os gentios, do 1 até o 2. Não que ele não queria falar para os judeus, ele queria falar de uma forma geral. Mas ele estava usando de uma forma figurada a atitude dos gentios para confrontar também o judeu. Por isso que nós começamos esse estudo, este estudo de hoje, eu dizendo que nós íamos falar sobre o moralismo. Por quê? Porque nos estudos passados nós vimos Paulo relatar aqui uma lista pelo menos de 21 pecados, principalmente morais, que as pessoas estavam cometendo por ter se afastado de Deus. Por não dar a Deus a devida honra, a devida glória, por rejeitar a manifestação de Deus através daquele intuito principal da criação, através da manifestação da natureza e através da obra redentora de Cristo. E com isso, o homem deixou o que era natural, a mulher deixou o que era natural, as pessoas endureceram seu coração, se escureceram e começaram a praticar essas coisas que desde já florou a ira de Deus sobre essas pessoas. Lá no 1, onde nós lemos, Paulo fala que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e sobre a injustiça. E depois nós vemos Paulo dizendo que Deus os entregou a esses desejos infames, que Deus os largou e assim por diante. E no 32, ele diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. E daí ele começa o 2 com uma conjunção coordenativa, ligando as duas orações, a anterior e a posterior, dizendo, gramaticalmente é muito importante isso, né? Porque por mais que a Bíblia seja um livro inspirado por Deus, ela é um livro de teor literário, e ela tem uma forma da gente ler e entender. E a gramática dela portuguesa, porque nós lemos no português, né? Mas com base no original, nós não podemos passar por cima dela, senão nós perdemos todo o fio da meada. E aqui ele começa com uma conjunção coordenativa, que faz a ligação dos dois textos. Ou seja, o que eu vou falar agora não está isolado do que nós falamos antes. Ao contrário, está reforçando o que nós estávamos falando até agora. E ele diz assim: portanto, é inexcusável. Ele usa de uma linguagem jurídica que nós já lemos lá no 1, quando ele diz no 1. Quer ver aqui, ó, foi no 1. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Aqui no 1:20, né? Ó, no 1:20, ó, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade. André, Romanos 1:20. Portanto, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê perante as coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra inexcusável é uma linguagem jurídica que Paulo usa aqui porque eles iam bem entender, ou seja, não vai ter desculpa, não vai ter apologia, não vai ter uma defesa para aqueles que disseram que não conheceram Deus, que não foram, que não tiveram noção que nós éramos criação e existia um Criador e esse Criador estava sobre o controle de todas as coisas. Não vai ter desculpa. E aqui
no 2, Paulo usa de novo isso, portanto, é inexcusável quando julga, ó homem, que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Ou seja, quem tem essa atitude também não vai ter desculpa sobre isso. Paulo está refutando aqui o moralismo, principalmente dos judeus. Por quê, irmãos? Porque os judeus estavam olhando para as pessoas que estavam cometendo todas essas coisas que nós relatamos, e eles estavam julgando, como se eles estivessem errados, condenados, e os judeus, a pior classe que tinha, irmãos, religiosa da época eram os judeus. Nós sabemos de várias, os estoístas, esqueci o nome daqueles outros grupos filósofos que demandava nessa época de Roma, dessa cultura greca-romana, políticos, e sempre lembrando, irmãos, que fazer só um comentário da questão histórico aqui, que naquela época não tinha só gente ruim, tá? Tinha gente boa também, né? Tinha políticos que não concordavam com o paganismo, com o culto a outros deuses, com a prostituição, com a devassidão. Tinha os filósofos que eles levavam uma vida, os estoístas principalmente, era um grupo de filósofos que eles levavam uma vida moral retíssima, e eles não concordavam. Mas a pior classe que Paulo refuta aqui é os judeus. Por quê? Porque os judeus receberam uma aliança de Deus através de Abraão. Os judeus receberam as leis de Moisés. Os judeus, eles eram participantes deste povo eleito. Mas eles eram religiosos, eles queriam julgar as outras pessoas pelos atos que eles faziam, achando que eles estavam cometendo certo. E Paulo diz assim, portanto, é inexcusável. Paulo usa de uma ferramenta de retórica aqui chamada diátribe. O que é diátribe? Paulo usa várias vezes isso no Novo Testamento. Ele usa a hipérbole, que é uma ferramenta também de retórica, e a diátribe também que é o seguinte, ele começa um diálogo com uma pessoa imaginária, vamos dizer assim. Para nós entendermos melhor, é como se Paulo fosse lá na praça de Roma, lá no centro de Roma, e começasse a dizer, olha, vocês estão vendo aquelas outras pessoas? A ira de Deus se acendeu sobre elas. Elas são avarentas, elas são omissas, elas são facciosas. E as pessoas, os religiosos falavam, oh, Paulo, é verdade, fala mesmo, denuncia. E Deus está irado sobre eles, e Deus entregou eles aos seus pecados. E os religiosos falavam, isso aí, Paulo, isso aí mesmo, você está certo. Mas não tinha esse discurso. Paulo, ele começa essa carta usando essa ferramenta como se ele estivesse conversando com alguém, mas não existe essa pessoa. Lembra quando ele diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém? Ali ele não está falando que tudo pode ser feito, ele está usando dessa ferramenta de retórica como se fosse um diálogo com ele mesmo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então Paulo, ele usava muito dessas ferramentas, e é interessante para a gente conseguir entender o contexto. E Paulo começa fazendo esse diálogo com uma pessoa que não existia, fazendo perguntas e afirmações para as pessoas, para principalmente os judeus entenderem do que Paulo estava falando. E ele diz, portanto, é inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Por quê? Porque principalmente os judeus, eles gostavam de falar, eles gostavam de demonstrar o erro das pessoas através de fala, só que eles faziam as mesmas, talvez não as mesmas coisas, mas eles cometiam os mesmos pecados de forma diferente. E depois nós vamos ver um pouco para frente, que a palavra fala que todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas, sendo judeu, sendo grego, sendo gentil. Todos pecaram.
E eles apontavam a homossexualidade, eles apontavam a bebedice, eles apontavam o homicídio como se aquilo fosse, se Deus só está virado com aquele povo, mas eles cometiam uma religiosidade, porque eles cometiam coisas piores. E Deus não julga segundo o que nós falamos, Deus julga segundo o que nós fazemos. Não adianta a gente apontar o erro moral do irmão, achando que o erro dele é pior do que o nosso, e nós erramos de outra forma. E hoje a igreja, vamos falar hoje porque nós estamos hoje aqui, né? Ela é muito moralista. O crente é muito moralista. O crente gosta de apontar os erros morais das outras pessoas, cometendo o mesmo erro, mas de uma forma diferente. Porque o irmão bebe, porque o irmão fuma, porque o irmão não sei o quê, porque o irmão não sei o quê. Nossa, este está condenado ao inferno porque o irmão tem desejo não sei o quê, tem desejo não sei o quê. Fica apontando. Só que ele comete o mesmo erro. Ele erra da mesma forma. E Paulo aqui não está fazendo uma apologia a não julgar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo usa o que Jesus ensinou. Da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. A mesma medida que nós usamos vai ser usado contra nós. Ele diz, mas julgai sobre a reta justiça. Então Paulo não está fazendo apologia a você não fazer julgamento. Não. O que Paulo está dizendo aqui, combatendo o moralismo, é a gente julgar o irmão fazendo as mesmas coisas que o irmão. As mesmas coisas que eu digo assim, talvez não as mesmas atitudes, mas errando da mesma forma. E os judeus todos condenados, Deus irados com eles, e eles apontando as pessoas. Que as pessoas estavam no homossexualismo, que as pessoas estavam bebendo, que as pessoas estavam se prostituindo. E Paulo fala assim, vai ser inexcusável, não vai ter desculpa, porque vocês julgam e cometem as mesmas coisas. Portanto, é inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas ao outro. Pois tu que julgas faz o mesmo. E Paulo, ele quis de uma forma direta, quebrar essa questão religiosa e moral, porque uma das evidências do farisaísmo ou do judaísmo, né, não todos, era o moralismo. Por isso que nós falamos, moralismo sem evangelho é farisaísmo. Moralismo sem amor em Jesus, sem amor ao próximo, é farisaísmo. Farisaísmo que gosta de apontar, farisaísmo que gosta de cobrar, cometendo os mesmos erros. Lembra quando os discípulos falaram para Jesus assim, por que os seus discípulos não lavam a mão para comer? Ou seja, era uma tradição deles lavarem a mão antes de comer. Uma tradição deles. Não era um mandamento. Aí Jesus fala assim, e por que vocês quebram o mandamento? Por que vocês não honram o pai e a mãe? Ou seja, vocês quebram o mandamento de Moisés e apontam uma quebra de tradição, porque tradição não é mandamento, e lavar a mão era uma tradição, e honrar o pai e a mãe era um mandamento. Ou seja, eles gostam de apontar o erro das pessoas cometendo erros piores. E Paulo fala, vai ser indesculpável. E no 2 ele diz assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem, no 3, coisas, cuidado, que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Paulo aqui faz uma pergunta dentro desse diálogo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, julgando, tu escaparás ao juízo. Ou seja, será que é isso que Deus quer? Será que nós vamos escapar do juízo de Deus, julgando o que o irmão faz, fazendo as mesmas coisas? Não é isso que Deus ensinou.
Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós olhemos o que o irmão faz de errado e não façamos igual. E eles achavam que por ser religioso e apontar o defeito, eles iam escapar da ira de Deus. Aí Paulo diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Ou seja, não vai escapar, porque o povo judeu gostava de apontar, mas pouco fazia. E no 4 diz assim, ó: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, eles viram tudo o que passou, eles sabiam, irmãos, os judeus sabiam tudo o que passou com o povo de Israel. A paciência que Deus teve com eles. A longanimidade, o que é longanimidade? Um ânimo, uma paciência longa, isso é um atributo de Deus. Tirou o povo do Egito, o povo murmurou com Deus, e o povo se rebelou contra Deus, e manda profeta, e manda reforma, e manda não sei o quê, e manda fulano, e manda ciclano, e usa animal, e usa de tudo. E o povo não entendia. E ele fala assim: vocês não conseguiram enxergar a benignidade de Deus para não vos condenar, baseado no que Israel passou, baseado no que o povo de vocês passaram? Ou vocês acham que tarda a ira de Deus? Ou seja, eles estavam desprezando, irmãos, olha aqui no 4, ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Que Deus não estava condenando o povo para que o povo se arrependesse. Deus não queria, não precisava de favor para as pessoas julgarem moralmente o que os outros estavam fazendo as mesmas coisas. Quando nós julgamos as pessoas, irmãos, cometendo as mesmas coisas que elas fazem, nós estamos trazendo condenação para nós. Às vezes as pessoas querem julgar porque ela não faz aquele ato, mas ela faz outro. E nós vimos que não tem um pecado pior do que o outro. Um não justifica o erro do outro. E era o que eles faziam. Eles apontavam fazendo as mesmas coisas. E com isso traz ira de Deus para eles. Vocês lembram lá em 2 Samuel, a história de Davi? Quando Davi cobiçou a mulher do seu comandante e se deitou com ela, e ela engravidou, e ele encobriu aquilo ali, e ele mandou o seu comandante para a guerra, e ele foi morto, todo mundo sabe, e ele encobriu isso aí. Aí um dia Deus falou ao coração do profeta Natan, falou assim: vai lá na casa de Davi. Aí chegou lá, Natan falou assim: ó, deixa eu te contar uma história. Tem um homem que é muito rico, possuidor de um monte de coisa, um monte de ovelha. E tinha um homem que tinha só uma ovelha. E ele viu aquela ovelha do homem, e ele gostou daquela ovelha, ele foi e tomou a ovelha do homem. Mas o homem só tinha aquela ovelha, ele matou aquela ovelha e comeu aquela ovelha. Aí Davi falou assim: este homem que tal coisa praticou tem que morrer. Aí Natan meteu o dedo no nariz dele e falou: este homem é você. Ou seja, o mesmo julgamento que ele deu para aquele homem foi a condenação dele. Natan falou: estou falando de você. E cobiçou a mulher do próximo, que só tinha aquela mulher, e você com um monte de mulher ainda matou ele. Ele julgou o caso, ele julgou aquele homem. Este homem que tal coisa comete é digno de morte. O profeta falou: este homem é você. Então, quando nós julgamos, irmãos, fazendo as mesmas coisas, nós estamos nos condenando.
Por isso que nós precisamos ter sabedoria, porque muitas das vezes nós somos religiosos, principalmente moralista. Principalmente moralista, porque nós vemos alguns defeitos morais dos nossos irmãos e nós queremos condenar como endemoniado, como desviado, como um monte de nomenclatura, mas nós cometemos as mesmas coisas. Às vezes nós não bebemos, mas nós somos avarentos. Às vezes nós não se prostituímos, mas nós somos facciosos. Às vezes nós não matamos, mas nós somos mexeriqueiros, fuxiqueiros. Ou seja, é o mesmo peso, a ira de Deus está sobre essas coisas. Não vai ter desculpa, porque Deus não quer que ninguém vai se salvar por julgar. Nossa, achar que aquilo é errado não muda nada na nossa vida. O que muda é nós não fazermos o que a pessoa está fazendo. Uma das coisas relevantes das 95 teses de Martinho Lutero, aquele monge, as primeiras 3 que ele refutou do catolicismo era que as pessoas iam fazer penitência para pedir perdão dos seus pecados e serem perdoados. Foi uma das primeiras coisas que ele refutou nas suas 95 teses, que ele pregou lá no castelo de Wittenberg. E ele disse que para o cristão, a vida do cristão é uma penitência diária. Que para o cristão, baseado nas escrituras, o cristão não precisa ir até uma pessoa que é pecadora também, pedir que essa pessoa interceda pelos seus pecados e a partir daqui, por falar, eu fiz isso, e por isso está perdoado. Não, ele disse assim, que para o cristão, a vida dele é uma penitência diária, ou seja, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, é uma vida de penitência. Isto que é penitência. Baseado nas escrituras, uma vida de arrependimento. E o que Paulo queria ensinar para esses judeus dessa igreja é que a vida precisava ter arrependimento, mudança. Deus não chamou ninguém para ser justo juiz sobre a vida do irmão fazendo as mesmas coisas. Que os gentios cometendo esse tipo de coisa com a desculpa que não conheceram Deus, os judeus por ter recebido as promessas de Deus, por ser participante das promessas de Deus, por estar debaixo da lei mosaica, eles cometiam as coisas e julgavam os outros. O que eu gosto de Paulo, irmãos, é justamente isso, que ele não é religioso e puxa-saco. Ele gosta que as coisas sejam equilibradas, e da mesma forma que ele mostrou para os gentios e os pagãos que a ira de Deus estava sobre eles e que eles não iam ter desculpa por ter rejeitado a manifestação de Deus, da mesma forma ele está mostrando para os judeus, e ele também era judeu, de que Deus não precisava que eles apontassem o erro dos outros. Deus queria que eles se arrependessem. E o evangelho é sobre um arrependimento. O evangelho não é sobre você apontar. É lógico, irmãos, salve que Paulo, ele não está fazendo apologia a nós julgarmos o que é certo e o que é errado. Não é isso que Paulo está fazendo. Principalmente quando se trata de doutrina bíblica. Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Quando nós vamos lá para Mateus 7, no 1 e no 15, nós vemos que abre em Mateus 7, André, 1. Nós vemos o que Jesus ensina. Nós vemos o que Jesus ensina. Olha lá, olha o que ele fala. Não julgueis para que não sejam julgados. Próximo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Não é isso que Deus não precisa disso. Hipócrita, ele chama. Tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Beleza. Se nós lemos até aqui, muita gente usa esse texto aqui. Eu já vi eu vou até fazer uma correção aqui, porque eu já vi muitas pessoas usarem esse texto até aqui para querer dizer que nós não podemos refutar uma falsa doutrina, um falso evangelho, uma falsa pregação.
mas é porque recortam o texto. Isso aqui Jesus está falando irmão, o erro do irmão. O pecado do irmão moral, eles não estão falando de falsa doutrina. Sabe por quê? Vai lá no 15, André. Eu acho que é o 15 ou 16, deixa eu ver. Do mesmo texto, não é outro texto. O que ele fala? No mesmo texto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós revestidos como ovelha, mas exteriormente são lobos devoradores. Primeiro ele falou para não julgar. Depois ele falou para se acautelar. Como que você vai se acautelar sem julgar? Porque primeiro você precisa fazer um julgamento. Se é o certo, se é errado, se está certo ou errado, já é um julgamento. Então, irmãos, Jesus fala para não julgar, Jesus não está falando de nós aceitarmos uma falsa doutrina, um falso evangelho, o farisaísmo ou qualquer tipo de coisa para que não possamos julgar o irmão. Nós podemos fazer qualquer coisa com o irmão em prol do evangelho verdadeiro, qualquer coisa. O que nós não podemos fazer com o irmão é querer achar que o pecado dele é maior do que o nosso. Que a dificuldade dele é maior que a nossa, que ele vai ser condenado e nós não. Que só de nós falarmos nós já estamos sendo justificados por Deus, fazendo as mesmas coisas ou as coisas piores. Não é sobre isso. Porque no mesmo texto Jesus está falando, acautelai-vos dos falsos profetas. Se não tivesse esse resto aqui, a gente não ia poder nem refutar um evangelho mentiroso, porque as pessoas iam falar, está vendo o que Jesus falou lá em Mateus? Não, julga para não ser julgado. E quando nós vamos para isso aqui também? Se nós não pregamos o evangelho verdadeiro, nós também não podemos julgar o evangelho falso. Porque da mesma forma que nós estamos julgando, nós vamos ser julgados com a mesma medida. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque as pessoas cortam os textos bíblicos e usam como uma defesa para se omitirem e não corromperem ou ter atrito em relacionamento. Não. Contra a falsa doutrina, contra o falso evangelho, contra o falso ensinamento, é obrigação nossa, de todos, defender. É obrigação nossa, desde quando nós cumpramos também a verdade. Se não cumpre, fica quietinho, pianinho, não fala nada, porque nós não temos direito. Vamos ser hipócritas também, de querer falar que o irmão ou a outra igreja não prega um evangelho verdadeiro, sendo que nós não vivemos o evangelho verdadeiro. Outra coisa, baseado nisso, ovelha falsa não pode falar de pastor falso. Ovelha falsa não pode apontar pastor falso, porque pastor falso e ovelha falsa é tudo igual, não muda. Só que hoje nós temos um monte de ovelha falsa que são falsas mesmo, falsificadas, que querem apontar o pastor falso. Ou seja, hipócritas. Ou seja, vão ser condenados. Porque apontar um pastor falso é uma coisa. Agora eu quero ver se colocar no lugar de uma ovelha verdadeira, porque o castigo do pastor falso é a falsa ovelha, e o castigo da falsa ovelha é o falso pastor. Está entendendo, irmãos? Ninguém vai para o céu sentando num banco, sendo uma falsa ovelha, porque você está numa igreja que é verdadeira, vamos se dizer assim, e você fica, eu sou de uma igreja verdadeira. Lá prega o evangelho, lá ensina. Lá Cristo é o centro daquela igreja. Beleza, mas é da sua vida? Cristo é o centro da sua vida? Você é uma ovelha verdadeira? Porque se você não é uma ovelha verdadeira, você não pode fazer uso. Você não pode fazer uso do nome da igreja para justificar que você é correto. Por mais que nos engane, Deus está vendo. Então, se é uma falsa ovelha, não julgue o falso pastor. Agora, se é uma ovelha verdadeira, você pode julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra. Não julgue a pessoa, a vida da pessoa. Julgue o que ele prega, o que ele ensina, se está fora daquilo que nós aprendemos. A vida da pessoa a gente não tem que julgar. Mas agora, o que ele ensina, o que ele prega como ministro, ou a ovelha, que se diz ovelha de Cristo, parte do corpo, e não condiz, nós também podemos julgar.
Mas Paulo aqui não está refutando isso. Nós sermos omissos e aceitarmos qualquer coisa em prol de uma boa amizade. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso. Paulo está dizendo sobre um moralismo falido, cansado, medíocre, onde as pessoas querem condenar os erros e os pecados, principalmente morais das pessoas. Irmãos, nós vivemos em um tempo que tem lugares, tem crentes e pessoas que ela não suporta pecado moral do irmão nenhum. As mulheres não podem vir de calça jeans, não podem pôr brinco, não podem pôr maquiagem, o irmão não pode fazer nada, não pode vir de short, não pode fazer nada. Aquele moralismo medonho, sabe? Não pode passar batom, não pode cortar o cabelo. Para tomar ceia, você tem que ser batizado, você tem que virar piroleta, aquele monte de coisa. Um monte de coisa. E eles não conseguem enxergar um herege em cima do púlpito, ensinando heresia. Eles não conseguem enxergar. Isso é moralismo. Achar que Deus só está presente ou habita nessas coisas. Que uma igreja, irmãos, deixa eu te falar, uma igreja santa e séria e com a presença de Deus não está baseado fundamentalmente na vida moral das pessoas. E isso também não é liberalismo, tá? Liberalismo é uma coisa. Legalismo é outra, ou seja, então por isso vão viver todo mundo de qualquer jeito. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é as pessoas acharem que uso, costume, que cultura, que esse tipo de coisa determina a santidade da igreja e todo mundo é santo, é a paz do Senhor, e um herege pregando asneira aqui em cima e as pessoas dando glória a Deus, aleluia. A igreja é muito moral, cara, a igreja é moralista, a igreja quer fechar a porta para as pessoas lá fora. A pessoa vem visitar a igreja, a pessoa já fala, você tem que parar de beber, parar de fumar, parar de fazer tal coisa, parar de fazer tal coisa, você tem que parar. Jesus não gosta disso, eles nem deixam as pessoas conhecer Jesus. Eles querem que as pessoas sejam moralmente corretas para dizer assim, eu faço parte daquela igreja. Porque eles têm medo de queimar o filme da igreja. Mas eles não estão preocupados se as pessoas encontraram Jesus ou não. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que estão no mundo, morrendo. Tem muitas pessoas que vão para o inferno, é culpa de quem? Da igreja. Porque a igreja fechou a porta para essas pessoas, porque a igreja é moralista, a igreja é homofóbica, a igreja é centralista. Quantas pessoas deixaram de participar da ceia que é do Senhor, porque não eram casadas, ou porque andavam de short, é porque faziam umas coisas, irmãos, assim que... Tá bom, quiser aceitar a doutrina da igreja, você vai estar lá cedo. Mas eu falo assim, mas isso mata as pessoas, porque isso é moralismo. Jesus não era um cara moral. Jesus não era um cara moralista, ele não veio para resolver os problemas morais das pessoas, ele veio para se oferecer. Lembra quando ele encontrou aquela mulher no tanque de Samaria? Aquela mulher era uma prostituta, irmãos. Jesus denuncia ela. Jesus fala assim, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ou seja, como que o marido que ela estava agora não era dela? Não era dela porque era compromissada com outra, então, né? Ou seja, então ela estava traindo a outra, ela estava se prostituindo. E Jesus falou assim para ela assim, ó, sai de perto de mim, você é impura, você vai lá agora, larga, casa, vai no cartório, depois você vem aqui e presta um culto para mim. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, se você beber dessa água que eu estou te oferecendo, jamais você vai ter sede. E aliás, fluirão de você rios de águas vivas. Jesus se oferece ao pecador, a igreja impede. Jesus se oferece aos pecadores, mas a igreja impede que eles se aproximem de Jesus. Lembra quando Jesus entrou na casa dos publicanos lá, os cobradores de impostos, o povo falou assim para os seus discípulos assim, quem é esse que senta com os pecadores? Aí o que Jesus falou? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim, não para aqueles que já estão fartos de si próprios. Porque o problema do ser humano é justamente isso.
não reconhecer que ela precisa de Jesus, porque ela já está farto dele mesmo, dos seus preconceitos, das suas ideologias. Jesus falou, não vim para esses não, eu vim para os doentes, aqueles que falam assim, Senhor, eu sou pecador e eu preciso da sua misericórdia. Abre Lucas 18 lá, vamos ler o 9. Um exemplo. Olha aqui, vocês conhecem essa passagem. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si. Olha como que já começa, olha aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. O problema de nós confiarmos em nós, sabe o que é? É porque com isso nós julgamos o irmão. Tem problema nós temos autoconfiança. O problema é achar que a nossa confiança, nós podemos apontar o erro do irmão. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Outra coisa, Jesus não está falando de religiosos, de falsos mestres, de falsos pastor, de falso profeta, de fariseu. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando do irmão, do pecador, do nosso irmão, nós, eu e você. Ele não está falando de religiosos. Tá? Próximo. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Ou seja, fariseu religioso e publicano pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando o irmão. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Religiosidade. Próximo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Outro texto que as pessoas divergem, né? Aquele que é humilhado será exaltado. Não é aquele que é humilhado, não, é aquele que se humilha. E muitas vezes nós somos humilhados para a glória de Deus. Aquele não é, as pessoas estão me humilhando, eu vou ser exaltado. Não, as pessoas vão te humilhar e você não vai ser exaltado nenhum. A sua paciência, a sua benevolência, o seu poder de perdão vai exaltar a Deus. Aqui ele está falando assim: os que se humilham serão exaltados. Ele reconhecendo, o que é se humilhar? Reconhecendo assim, não, eu sou pecador e eu necessito da tua graça, da tua misericórdia. Jesus não estava fazendo apologia a pessoas, ela achar bonito ser pecador, ou seja, eu sou pecador. Não era isso. Ele está dizendo ao reconhecimento da nossa mediocridade e a necessidade do revestimento do caráter de Cristo. Porque quando nós não reconhecemos quem nós somos, automaticamente nós não reconhecemos de quem nós precisamos. E nós precisamos da benevolência de Deus. E o nosso irmão também precisa. Eu já falei para várias pessoas, irmãos, que muitas pessoas falharam em evangelizar outras pessoas, porque hoje a questão do evangelismo, as pessoas querem fazer com que as pessoas conheçam a igreja e não Jesus. A pessoa está com um problema no casamento. Vai lá na igreja. Não, ela vir aqui na igreja não vai resolver nada. Nós temos que apresentar Jesus. Jesus pode te ajudar vocês a ajeitar esse casamento. Se está com problema com o filho, vai lá na igreja. Por isso que as pessoas ficaram místicas. Porque os crentes mesmo ensinaram as pessoas a serem místicas. Eles fizeram da igreja, a reunião, um ponto de contato. Irmãos, evangelismo não é fazer a pessoa conhecer a igreja.
Evangelismo é fazer a pessoa conhecer Jesus. Quando nós vamos evangelizar uma pessoa, nós precisamos fazer ela conhecer Jesus, ou através da nossa vida, ou de alguma maneira. Mas às vezes nós achamos que nós trazemos a pessoa aqui, ela vai ver o louvor, ela vai gostar, ela vai ver a palavra do pastor, ela vai ser impactada. E às vezes não, porque ela não vai querer vir na igreja, porque às vezes ela já está desisolada de outras experiências que ela já tem. Ela está desacreditada emocionalmente, às vezes ela está com algum problema, ela já está desacreditada, emocionalmente cansada, ela não vai vir. Ou seja, ela não vai vir. Nós vamos achar que não teve êxito o nosso evangelismo, porque ela não veio, e nós vamos deixar de falar de Jesus para ela. Jesus não mandou aquela mulher de Samaria seguir ele. Jesus falou, experimenta de mim. Depois que você experimentar de mim, de você fluirá um rio de água viva. E o que ela fez? Ela saiu correndo lá para a sua terra e falou assim, encontrei aquele que os profetas diziam. E insistiram para Jesus ficar lá. Então, irmãos, aprenda. O evangelismo é fazer as pessoas conhecerem Jesus, não a igreja. A igreja vai ser o desejo da pessoa por depois ela ouvir falar de Jesus. Uma pessoa quer vir na igreja é proibido? Não precisa proibir, pode chamar. Mas nós precisamos, principalmente com os nossos atos, o nosso testemunho, fazer a pessoa querer o Cristo que nós servimos. Hoje tem muita gente que conhece a igreja e não conhece Jesus. Tem muita gente que vai para a igreja, ela gosta da igreja, ela se empaquita com a igreja, e daqui a pouco ela já está lá no altar aceitando Jesus, e papel picado, e festa, e alegria, e alma no altar, e daqui a pouco ela já está ali no churrasco, e daqui a pouco ela já está ali, e daqui a pouco ela já está batizando. Aí, só que, você sabe quem que é Jesus? Não é o Papai Noel. Não, Jesus não é o Papai Noel. O Coelhinho da Páscoa. Não é o Coelhinho da Páscoa, não. Jesus é aquele... O rei, sobre todos os reis que ia vir, morreu por mim. A pessoa não sabe quem é Jesus. E não sabendo quem é Jesus, ela não se sustenta, irmãos. Porque a igreja fere os outros. A igreja pode errar. Eu erro com você, você erra comigo. Nós erramos num coletivo. E aquela pessoa, ela some. Ela encontra as dificuldades, ela encontra as adversidades. Ela é encantada por esse mundo. Nós precisamos fazer as pessoas encontrarem Jesus. Aí você vê ela lá. Daqui a pouco, ela já não está mais na igreja. Por quê? Porque ela conheceu uma denominação, ela não conheceu Jesus. E o nosso papel é fazer discípulo. Lembra quando Jesus fala no Ide? Ide por todas as nações, levando para a igreja? Não. Ensinando, discipulando, a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Batizando. É isso que Jesus mandou nós fazermos. E a igreja pecou por muito tempo. A igreja pecou. Então, irmãos, Paulo está refutando, dizendo que não vai ter desculpa quando nós julgamos os irmãos cometendo as mesmas coisas. E por mais que às vezes não sejam as mesmas coisas, mas nós estamos errando com o irmão. E nós estamos julgando, aceitando falsos pastores e julgando o irmão. Matando o ministério do irmão. Jogando o irmão para o braço do mundo. E aceitando falsos pastores. Hipócritas, prostitutos, ladrões, e julgando o irmão. Era isso que Paulo estava refutando aqui, irmãos. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar um liberalismo e as pessoas vão viver de qualquer maneira e viver no pecado e dizendo que é parte da igreja. Não é sobre isso, não é isso, vocês sabem que não é isso. E não é isso que Paulo está dizendo. Aí no 5 ele diz: mas segundo a tua dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo. Por achar que muito falar é justo aos olhos de Deus, por muito dizer. Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Entesoura, o coração penitente aqui, irmãos, é um coração que não quer se arrepender. E vai ajuntando ira. O que Paulo queria ensinar para aquela igreja e nós temos que aprender hoje para a nossa vida?
que Deus não precisa de advogado, irmãos. Deus não precisa de juiz. Não adianta nós apontarmos os erros das pessoas fazendo a mesma coisa. Não adianta. Não é esse que nós temos que fazer. Nós temos que olhar os erros das pessoas e com isso fazer diferente. Fazendo diferente, nós temos liberdade para tratar o assunto fazendo diferente. Não apontar fazendo as mesmas coisas. Isso que Paulo quer nos ensinar, porque isso nós fazemos uma igreja moralista. Nós fazemos uma igreja moralista, nós julgamos, nós sentenciamos os irmãos por um ato, que muitas das vezes nós estamos fazendo coisas piores. Irmãos, um dos pecados que mais mata as pessoas é a igreja, e ele é camuflado, se chama avareza. Avareza. Eu acho que é o pecado que mais Deus condena, porque ele considera o dinheiro outro Deus. Então o que mais ele condena é a avareza. E a igreja está totalmente contaminada de pessoas avarentas, camufladas em pessoas morais, boas. Olha, o irmão está bebendo. Olha, o irmão está fazendo tal coisa. Olha, o irmão está fazendo tal. Que crente é esse? Como que é crente? Eu teria vergonha. Mas é avarenta. A avareza está camuflada o coração dos irmãos. Aí Paulo fala, é inexcusável quando julga aos homens, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas faz o mesmo. É isso que Paulo quer ensinar para mim, para você, assim como ele ensinou para essa igreja. Que eles, os judeus, como um conhecedor da lei, antes de julgarem, eles precisavam ajudar. Mas uma divisão religiosa, por às vezes as pessoas não têm uma nacionalidade, um sangue judeu, aí lá na frente nós vamos ver que fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Talvez agora você esteja perdido, igual quando nós começamos o capítulo 1. Talvez você esteja perdido, o que Paulo estava querendo fazer? Aí você vai ver que a hora que nós entrarmos nos outros estudos, você vai entendendo o que Paulo estava falando aqui. É que se eu for para frente, nós já saímos do contexto. Mas depois, você que está aqui, você vai entender o que nós estamos fazendo, igual quando nós começamos no 1, que muita gente ficou assim, depois o negócio foi engrenando. O que Paulo estava querendo levar os judeus a fazer? Antes de condenar, eles precisavam ser proclamadores da palavra de Deus, porque eles eram conhecedores da lei mosaica. Eles conheciam a lei. E os gentios não. Então, irmãos, abre 2 Pedro 3 aí, vamos ler o 9, André, só para a gente contextualizar esse texto para nós encerrarmos. Quando ele fala sobre, no 4, ou despreza as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, se Deus não fosse benigno, e a palavra fala o seguinte, irmãos, Deus não é só benigno, Ele não é só misericordioso. A palavra fala que Ele é rico em misericórdia. Ou seja, Ele não é só misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Tipo assim, se Ele derramar a misericórdia dEle por a geração que passou, essa que está e as que pode vir, a misericórdia dEle não acaba. A benignidade dEle não acaba. Ele é rico em benignidade e em misericórdia. E nós precisamos levar isso em consideração, que às vezes, se dependesse de nós, nós já era para sermos consumidos, punidos, destruídos. Às vezes a gente acha que a gente não é punido porque nós estamos agradando a Deus. Não é, não. Nós estamos desagradando, mas nós não estamos punidos por causa da misericórdia dele. Tem muita gente que está tranquila achando assim, meu Deus, eu vou para o céu, eu não sou punido, nada acontece porque eu estou agradando o coração. Na verdade, Deus não está nem sabe quem você é, não está nem ouvindo a sua oração. É pela misericórdia dele, a benignidade dele ser rico em misericórdia, que nós não somos consumidos. E a palavra diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Porque senão,
Se a misericórdia de Deus parasse na meia-noite, irmãos, amanhã nós estávamos todos nós consumidos. E o que isso fala comigo e com você? É o que Paulo está cobrando aqui. As pessoas não usavam a misericórdia e a benignidade de Deus para se arrepender, eles usavam para julgar as pessoas. Vocês não viram os antepassados de vocês que murmuravam contra Deus e Deus foi benigno? Moisés clamou pelo povo e Deus não destruiu o povo. E da mesma forma acontece hoje. Nós não usamos, talvez a demora, se algum julga assim, da volta de Cristo para nos arrepender. Nós usamos a demora da volta de Cristo para viver a nossa vida aqui. Irmão, tem crente que até duvida que Jesus vai voltar. Sabia? A maioria dos crentes hoje duvida que Jesus vai voltar. E você sabe por quê? Eu provo para você por quê. Porque eles não estão nem aí o que se deve fazer, o que está fazendo para a espera da volta de Jesus. A maioria do ser humano, principalmente os cristãos, que é a obrigação dos cristãos, desacredita que Jesus vai voltar. Por quê? Porque não estão nem se preparando, não estão nem aí, parece que virou um conto de fada, endureceu o coração, não fazem mais nada, não se preocupam em nada, não se preocupa. Irmãos, a maioria eu vou ser bem radical aqui, que aqui não tem criança, sem ser a Lívia. Só tem adulto. Vou ser bem radical. Muitos de nós aqui nem nos preocupamos se nós vamos acordar amanhã e se não acordar, para onde nós vamos. Ó. Sermão de domingo, 2 Coríntios. No final daquele capítulo que nós lemos, um anterior diz assim, que procuramos ser agradável ao Senhor, seja presente, seja ausente. Ou seja, seja quando Jesus estava presente e seja agora como ausente. Sabe por quê? Aí ele fala no final, porque todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo, vivos e mortos. Muitos não acreditam que Jesus vai voltar, muitos não acreditam que vai comparecer ao tribunal de Cristo, muitos não acreditam que tem um inferno. Então, um monte de crentes céticos disfarçados. Não fazem nada, não se preocupa para onde vai se morrer. Se morrer hoje, para onde vai? Não está nem aí com a paçoca. Vamos ver depois o que dá um jeito. Eu não sei não, essa história aí, esse negócio de viver muito assim, muito viver a vontade de Deus e mesmo a mim, eu acho que não foi para isso que Deus criou nós, não. Ele é tão amoroso, Ele criou nós para viver do jeito que a gente quer. Isso aí depois, o brasileiro dá um jeito, alguém vai dar um jeito de convencer Deus que não era desse jeito. Ou vai chegar um ninja lá, irmãos. As pessoas acham que vai ter alguém que vai convencer Deus, falar, Senhor, não põe os coitados, não. Céticos espirituais. Por quê? Qual que é a maior evidência? Isso é a coisa mais escancarada que tem. Porque ninguém... Olha a situação desta igreja neste dia. Se isso fosse só uma falta de respeito comigo, seria aturável, mas isso é uma falta de respeito com Deus. Não é só comigo, que tem que estudar a semana inteira para nós se edificarmos, aprendermos e ensinar. E as pessoas não estão nem aí. Tem gente que está jogando bola, tem gente que foi assistir o jogo do Corinthians, tem gente que está em casa. Fala para mim, está preocupado se Jesus vai voltar ou não? Não está preocupado, irmãos. Ser crente é só uma fachada. Porque quando você não leva em consideração você aprender mais de Jesus, e você não leva em consideração que alguém está pagando um preço para nos ensinar, você está sendo injusto com você, com o irmão e com Deus. Como que é crente? Fala para mim. Fachada. Não se preocupa, não querem nem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque estão vivendo segundo a sua própria vontade, irmãos. Estão desconsiderando a benignidade de Deus, que Deus está sendo benigno para que as pessoas se arrependam. Se as pessoas estivessem preocupadas com a salvação, irmãos, essa igreja estava cheia hoje aqui.
Se as pessoas estivessem preocupadas com a salvação. E nós temos algo diferente. Que a pessoa não vai poder falar que eu estou querendo ser religioso, porque nós não temos nada todo dia. É só hoje e domingo. E isso também não é uma cobrança, porque eu não obrigo ninguém que venha. Cada um sabe da sua vida. Acabei de falar que não é uma creche, é uma igreja. Mas isso é para você que está aqui entender. As pessoas brincam de igreja. Crentes de fachada. E assim, isso não engana Deus. Isso não adianta chegar lá em cima e falar assim, Senhor, nossa, eu... Não, irmãos. Ninguém consegue enganar Deus. Ele sonda os nossos corações. Olha aqui, abre aí. 2 Pedro 3. Do 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então essa aparente demora de Jesus para vir nos buscar, irmãos, é para que eu e você endireite as nossas veredas. É para que eu e você se arrependa. É para que eu e você pare de julgar o próximo fazendo as mesmas coisas. É para que eu e você pare de ser religioso e moralista, achando que o irmão está condenado e nós estamos salvos porque nós estamos conseguindo enxergar o pecado do irmão. Não. Quer falar do irmão? Não faça. Quer falar do irmão? Seja um exemplo para ele. Ao contrário, nós precisamos apresentar Jesus para ele. Talvez aquele Jesus que nós nem mesmo encontramos, porque se nós tivéssemos encontrado, nós tínhamos atitudes diferentes. E a igreja está sucumbindo porque ela é moral. O pastor fica enganando o povo a vida inteira, roubando dinheiro do povo, enganando o povo. Ninguém fala nada, sabe por quê? Porque o pastor está falando o que todo mundo quer ouvir. Se o pastor cair em adultério, todo mundo quer matar o pastor. Todo mundo quer matar o pastor. Se as pessoas souberem que o pastor comprou alguma coisa e não pagou, seja lá o motivo, está em pecado no altar. Mas aceita baboseira a vida inteira, que sabe por quê? Porque a baboseira, ela é benéfica para o ouvido das pessoas. Pessoas querem ouvir baboseira. Agora, se o pastor erra moralmente, todo mundo quer punir o pastor. Todo mundo quer julgar o pastor. Isso está dando licitude para o pastor errar? Não, todo mundo pode errar. Só para nós entendermos essa cosmovisão religiosa, o que tem feito com as pessoas. Coloque de pé, irmãos, para nós encerrarmos. Não deixe a religiosidade entrar no seu coração. Antes de olhar para o irmão, olhe para si mesmo. E antes de aceitar o erro do irmão, olhe para as Escrituras. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Nós somos portadores do Evangelho, das boas novas de salvação, a justiça. E o nosso papel não é apoiar o erro, mas o nosso papel é apresentar Jesus. Só Jesus pode transformar as pessoas. Só Jesus pode transformar as pessoas. Então, se tiver uma coisa que você não deve aturar, é uma palavra falsa. Mas se você precisar estender a mão para o seu irmão, estenda a mão para o seu irmão.
Não julgue. A palavra fala, cuidado para aquele que está de pé para não que cair. Paulo dizendo, o próprio Paulo, cuidado para que o que está de pé para não cair. Às vezes a gente olha tanto o erro do irmão que nós acabamos caindo. E não é porque nós se preocupamos com o irmão e queremos ajudar, não. É porque nós somos santarrão, nós usamos o pecado das pessoas para se santificar. Nós usamos o erro da pessoa para se santificar. Mas nós somos errados iguais. Nem que for no oculto, lá dentro do nosso interior, nós erramos iguais. Nós não podemos deixar, irmãos, esse evangelho tem que transformar o nosso coração. Nós temos que ser pessoas segundo o caráter de Cristo, não segundo a religiosidade. E essa palavra fala muito sobre a igreja contemporânea, fala muito sobre nós. Porque hoje nós vivemos um evangelho moralista. Tem um monte de pastor, irmãos, que eles são intitulados pastor, sabe por quê? Porque eles pararam de beber e de fumar. Ah, você era bandido, você matava, você roubava, você traficava, agora você é pastor. Não, e a Bíblia não fala isso. O que é isso aí? Ministério moralista, ou seja, não é a moral da pessoa que melhorou que faz com que ela esteja apta a ser alguma coisa. Tem pessoas que são 100% morais, irmãos, e vão para o inferno, porque não conhecem Jesus. Então nós precisamos preparar o nosso coração para colocar em prática essa palavra, que não é simples, não é fácil, mas nós precisamos colocar em prática. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos concedeu de aprendizados. O Senhor possa purificar os nossos corações, Pai. Possamos examinar mais nós mesmos, Senhor. Possamos olhar mais para nós, Pai, antes de olhar para as pessoas, Senhor. Possamos repudiar o falso evangelho, Pai, a falsa doutrina, a falsa igreja. Que possamos ser benignos, Pai, com aqueles que ainda lutam contra a vontade da carne, Senhor. Não é sendo omisso ou legalista ou liberalista, mas é fazendo por onde essas pessoas encontrem o verdadeiro evangelho. Que este é o nosso papel. Nós não vamos escapar da ira de Deus, Pai, julgando e cometendo as mesmas coisas. Obrigado pela saúde, pelo tempo que o Senhor nos dá, cada irmão aqui presente. Que o Senhor nos leve debaixo da sua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. Nós te amamos, te engrandecemos e te louvamos para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Estamos encerrados. Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus.